Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail. Nossa, um e-mail tão pequenininho. Às vezes a pessoa, o e-mail, ele é tão diferenciado das lives, por exemplo, Na live a pessoa tem como escrever uma perguntinha muito pequenininha lá no YouTube. Na caixinha de perguntas do Instagram é menor ainda o espaço. O áudio da live, pode mandar um áudio com uma dúvida de 1 minuto. A vantagem, é que isso é na hora. A pessoa está na live, ela está perguntando na hora e está sendo respondida na hora. Quando a pessoa opta por enviar aqui no e-mail, tem uma fila de espera que está em torno de 1 ano. Só que aí a pessoa opta pelo e-mail. E aí ela escreve como se estivesse numa caixinha de perguntas. Olha, escreve 3 linhas. Então, aqui o e-mail, a vantagem do e-mail é que você pode expor os detalhes da história. E que fica até interessante para a gente poder avaliar aqui e ajudar de maneira mais efetiva. Aí vem o e-mail tão assim, desse tamanhozinho. Boa noite, André. Eu conheço um cara pela internet já faz 2 anos. E ele sempre diz que me ama e que vai me amar para sempre. Muitas vezes ele diz até que sou sua esposa, só que nunca nos vimos pessoalmente. Ai, meu Deus. O que você acha que pode ser? Obrigado, adoro seus vídeos, beijos. Obrigado pelo carinho, minha querida. Mas está vendo? Aqui, olha só. Quantos detalhes você poderia ter colocado aqui, até para que a gente possa ter um olhar amplo da história e conseguir, então, falar para você. Não, minha querida, porque quando a gente tem detalhes, gente, da história, eu que sou especialista no assunto, faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes, uma frase da pessoa... Ah, tá, não, mas eu não imaginei que fosse isso. Uma frase pode fazer com que a gente interprete a atitude dele totalmente diferente. Então, mas, ok, a partir dessa coisa rasa aqui, carente de detalhes, 2 anos, você nunca o viu pessoalmente, vocês nunca se encontraram pessoalmente, 2 anos de relacionamento, vou colocar entre aspas, gente, porque é um relacionamento onde eu nunca nem encontrei a pessoa pessoalmente, fala que me ama, que vai me amar para sempre, muitas vezes fala até que eu sou a esposa dele. Esses perfis, eles identificaram a carência, sabe? Pessoas assim identificam a carência e falam exatamente o que a outra pessoa quer ouvir. Se de repente você está pensando em dar uma sumida, ele vem e te bombardeia com carinho. É justamente naquela semana que você está pensando em ir embora que ele vem e fala até que ele te considera já sua esposa. E aí você se derrete, feito manteiga na chapa. E aí permanece mais tempo e vai, e vai, e vai. Assim como tem os homens que mantêm mulheres iludidas dentro de uma relação de amante, assim também tem muitos homens que mantêm mulheres iludidas assim, só nas palavras, gente. Aqui a gente consegue entender também por que tem tanta amante permanecendo numa relação onde ela está no porão, ela está lá, num lugar mofado, escondida, onde ninguém pode saber dela, onde ela passa Natal, Ano Novo, aniversário, ali, se contentando com migalhas. E aí, às vezes, as pessoas se questionam, mas como que uma mulher pode se sujeitar a isso? Às vezes, essa querida aqui, questiona a amante. Ai, como que essas mulheres se sujeitam a ser amantes? E ela nem para pensar que ela está numa situação semelhante. Ela critica a outra que se sujeita a ser amante e ela não para pensar que ela também é iludida com palavras, com promessas, com palavras vazias. Ela também se contenta com migalhas. Gente, vamos questionar, vamos abrir a nossa mente, vamos pensar além, Pare, às vezes, questionamentos. Por isso que a filosofia surgiu com as perguntas. O conhecimento da humanidade ele foi se expandindo, por causa do quê? Das perguntas. Newton desenvolveu toda uma teoria da gravidade porque ele fez uma pergunta vendo a famosa maçã cair. Estava lá parado, a maçã caiu. Mas por que a maçã cai? Por que quando o cabinho dela se solta dali, do galho, aquele cabinho se soltou do galho, por que ela não permanece levitando? Qual é a força que faz com que ela caia?
com que ela desça, com que ela vá até o chão. Então, as perguntas, elas explodem a nossa cabeça. Por isso que tem gente que não gosta de pergunta. Por isso que tem líderes religiosos que, se você começar a fazer perguntas, eles vão dizer que o diabo está colocando essas coisas na sua cabeça. Por isso que livros eram queimados na época do nazismo. Porque o conhecimento, quando você pergunta, quando você questiona, o conhecimento amedronta. Por isso que tem namorado tóxico que vai querer que você se afaste das suas amigas, porque as suas amigas perguntam. As suas amigas questionam as atitudes do seu namorado tóxico. E ele precisa fazer, então, com que você se afaste. Por isso que tem namorado tóxico, marido tóxico, tá? Que ele chega até a espumar quando ele vê que a namorada dele, a esposa dele, está assistindo meus vídeos. Ele espuma porque ele não quer ser questionado. E ele quer que você se mantenha ali. Então, a gente precisa se questionar. Questione a atitude do outro, questione a sua atitude. Questione o que faz com que você se contente com isso. O que faz com que eu permaneça numa relação onde eu estou há 2 anos e eu nem o conheci pessoalmente. Eu estou há 2 anos e a pessoa diz que vai me amar e vai me amar para sempre. Por isso que eu falo, cadê os detalhes? Você nunca o cobrou para que vocês se encontrassem pessoalmente? Qual foi a resposta? Quais são os empecilhos para que esse encontro pessoal aconteça? Quais são os empecilhos para que esse encontro físico aconteça? Qual é o perfil dessa pessoa? Você tem certeza que ele não é um cara comprometido? O que faz com que você tenha essa certeza? Você já fez uma chamada de vídeo com ele? Ou ele se recusa terminantemente a fazer chamada de vídeo? Ou sempre coloca alguns empecilhos? Fazendo até você se sentir culpada por querer fazer a chamada de vídeo? Então, eu estou soltando alguns questionamentos aqui, entre tantos outros que devem ser feitos. Eu sou uma pessoa carente. Por que que eu me identifiquei tanto com uma relação onde eu nem o encontro, eu nem encontro com ele? Eu nem me encontro com ele. E por que que eu me contento assim? Tá bom realmente para mim isso? Não, porque se tiver, tudo bem. Mas realmente isso tá bom para mim? Se tiver bom, que eu faça pelo menos questionamentos para eu ter certeza que tá bom. Não, tá ótimo para mim. Eu tenho medo de relações físicas, de relações pessoais. Será que isso não é um reflexo de uma talvez baixa autoestima? Onde eu prefiro viver no mundo virtual a viver no mundo real? Onde eu acredito que a pessoa irá me encontrar pessoalmente e não gostará do que vê? É por isso que eu prefiro me manter no mundo virtual? Questionamentos, gente. Questionamentos, eles são importantes, sabe para quê? Até para que a gente seja realmente feliz. Porque se eu estou fazendo algo que não corresponde ao que de fato eu quero, eu estou fazendo, isso na verdade é fruto da minha baixa autoestima. Então eu tenho medo de encontros reais, então eu fico aqui. Mas esse não é um lugar que me satisfaz plenamente. Eu queria me encontrar pessoalmente, mas eu tenho medo. Então eu me refugio aqui. Então aqui não é o meu lugar, aqui é só um lugar onde eu me escondo. Por isso que fazer perguntas é libertador. E claro, você que gostaria de vir aqui no atendimento online, para a gente poder bater papo, para eu poder te auxiliar, fazer perguntas com você, junto de você, acesse o meu site. Lá você vai ver todas as formas de atendimento, os valores, www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.